Olá, eu sou Thiago de Pindafogo, zelador de Umbanda raiz da antiga macumba carioca. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita confusão dentro da Umbanda. Por que os Exus consomem bebida alcoólica? Qual é o fundamento disso? E por que essa prática não tem absolutamente nada a ver com vício, descontrole ou prazer humano? Esse é um assunto que quase sempre é analisado pelo filtro errado. Em vez de ser compreendido a partir da lógica espiritual afro-brasileira, ele costuma ser julgado pela moral cristã. E quando isso acontece, Exu deixa de ser entendido como força espiritual de trabalho e passa a ser visto como exagero, caricatura ou erro religioso. Quando, na verdade, o erro está na leitura. Antes de seguir, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que ainda tem dificuldade de entender Exu com fundamento. Roda a vinheta! Espírito não tem fígado, não tem dependência química, não sente prazer alcoólico como um encarnado sente. Então, quando o Exu consome bebida, isso não pode ser analisado com lógica humana. A bebida, dentro da Umbanda, não é diversão, não é entretenimento e não é descontrole. Ele é elemento ritualístico, ferramenta de trabalho espiritual. O álcool atua como um condutor vibracional. Ele ajuda a expandir o campo energético, quebrar a rigidez espiritual e movimentar forças densas que precisam ser reorganizadas. Em trabalhos de descarregos profundos, limpeza espiritual, quebra de demanda e reorganização energética. A bebida cria lastro material para que Exu atue com firmeza tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Exu trabalha nos limites da experiência humana. Ele atua nos cruzamentos, nos pontos onde existe conflito, injustiça, obsessão, bloqueio emocional e energia estagnada. São pontos onde outras linhas não descem com a mesma função. Para atuar nesses lugares, Exu precisa de elementos que conversem com essa frequência. A bebida entra exatamente aí, não como vício, mas como instrumento de atuação espiritual. É importante entender também que nem toda bebida serve da mesma forma. Cada Exu, cada falange e cada linha trabalham com bebidas específicas, porque cada uma carrega um simbolismo, uma vibração e uma função ritual diferente. Nada é aleatório dentro de uma casa séria. O que muda não é o gosto, é a função espiritual daquele elemento dentro do trabalho. A cachaça, por exemplo, está ligada à terra, ao impacto direto, à quebra rápida de campo e à limpeza mais imediata. Bebidas envelhecidas trabalham profundidade, maturação espiritual e sustentação de campo ao longo do tempo. Isso não tem relação com preferência pessoal do médium ou da entidade, mas com a necessidade espiritual do trabalho que está sendo realizado. E aqui entra um ponto essencial, que precisa ser dito com clareza. Exu não consome bebida para se embriagar. Quem se embriaga é médium despreparado. Quando falta estrutura emocional, preparo espiritual e consciência corporal. O médium confunde a atuação da entidade com o efeito físico do álcool. Nesse ponto que surge exageros, descontroles e desmoralização da linha de Exu. Casas sérias têm regras, limite e fundamento. O uso da bebida não é livre, não é excessivo e não é espetáculo. Exu não trabalha no caos. Quando não existe, ela expõe o ego humano e despreparo de quem está conduzindo o trabalho. Entender por que o Exu consome bebida é entender que a Umbanda não pode ser lida com moral cristã, mas com ancestralidade, simbolismo e responsabilidade espiritual. Enquanto a bebida for vista como vício, Exu continuará sendo visto como caricatura. E enquanto isso acontecer, a ignorância vai continuar falando mais alto do que o próprio fundamento. Depois de entender por que os Exus bebem bebida alcoólica e qual o fundamento espiritual disso, é necessário avançar para um ponto ainda mais sensível: a diferença entre a atuação de Exu e o comportamento do médium. E justamente aqui que nasce os maiores erros, confusões e distorções dentro da Umbanda. Muita gente mistura entidade com médium, mistura função espiritual com um limite humano. E quando isso acontece, qualquer elemento ritualístico passa a ser visto como excesso, vício ou descontrole. Não porque Exu está errado, mas porque o médium não está preparado para sustentar aquela atuação. Exu atua com consciência, ele não perde controle, não se embriaga, não se desequilibra emocionalmente. Quem perde controle é o médium, que não tem estrutura emocional, preparo espiritual e disciplina corporal suficiente para sustentar a incorporação. Quando falta preparo, o médium projeta no Exu as próprias fragilidades, e isso gera uma leitura completamente distorcida da entidade. É por isso que nem todo Exu consome bebida. E é por isso também que nem todo médium pode trabalhar com Exu que utiliza esse tipo de elemento. A espiritualidade não se adapta ao médium. O médium é que precisa se preparar para sustentar a espiritualidade. Quando isso não acontece, o que era fundamento vira problema. Existe uma romantização muito perigosa em torno da ideia de Exu sem limite. Isso não existe dentro de casas sérias.
Exu trabalha com regra, com direção e com objetivo. Ele não está ali para entretenimento, não está ali para performance e não está ali para alimentar a vaidade humana. Quando a gira vira palco e a entidade vira personagem, algo já saiu muito errado do fundamento. Outro ponto importante é entender que bebida não é obrigação espiritual. Exu não depende da bebida para existir ou trabalhar. A bebida é um recurso ritualístico, utilizado em determinados contextos, com determinadas entidades e dentro de fundamentos específicos. Quando se transforma isso em regra geral, perde-se completamente a leitura correta da espiritualidade. É por isso que casas responsáveis estabelecem limites claros: quantidade, momento, função e encerramento. Não existe liberdade absoluta dentro do sagrado. Existe responsabilidade, existe hierarquia. Existe consciência do que está sendo movimentado no plano espiritual e no plano humano. Quando o médium não sabe encerrar a incorporação, não sabe separar o que é dele do que é da entidade, não sabe respeitar o próprio corpo, a bebida deixa de ser ferramenta e passa a ser desculpa. E isso não é culpa de Exu, é falta de preparo humano. A Umbanda sempre ensinou que espiritualidade não é sobre excesso, mas sobre equilíbrio. Exu trabalha no limite, mas não no descontrole. Ele pisa na lama, mas não se perde nela. Ele atravessa o caos para organizar, não para se confundir com ele. Quando esse entendimento se perde, surgem as críticas, os preconceitos e a demonização da linha de Exu. Pessoas olham de fora, veem o descontrole humano e acreditam que aquilo representa a espiritualidade. E, sinceramente, não representa. Representa apenas a falta de fundamento de quem está conduzindo o trabalho. Por isso, falar sobre bebida é, na verdade, falar sobre limite, preparo e responsabilidade espiritual. Não é sobre o que o Exu faz, mas sobre como o médium sustenta. Não é sobre o elemento, mas sobre quem o utiliza. Não é sobre aparência, mas sobre fundamento. Enquanto essa diferença não for compreendida, Exu continuará sendo julgado pelo erro humano. E enquanto isso acontecer, a Umbanda continuará sendo atacada por coisas que não fazem parte do seu verdadeiro fundamento. Depois de compreender o fundamento da bebida e a diferença entre a atuação de Exu e o limite do médium, é inevitável falar sobre o ponto central que sustenta tudo isso: a responsabilidade de quem conduz a casa espiritual. Porque, no fim das contas, não é a entidade que desorganiza o culto. É a condução humana sem fundamento. A Umbanda nunca foi religião de improviso. Ela sempre foi construída sobre hierarquia, respeito ao tempo espiritual e consciência do que está sendo movimentado. Quando esses pilares são ignorados, qualquer elemento ritualístico passa a ser usado de forma equivocada. E o problema deixa de ser espiritual para se tornar humano. Existe hoje uma banalização muito grande de espiritualidade, principalmente por causa das redes sociais. O que antes era resguardado, hoje vira vitrine. O que antes exigia silêncio, hoje vira espetáculo. E nesse cenário, Exu acaba sendo um dos mais atingidos, porque sua linha é forte, direta e facilmente caricaturada por quem não entende de fundamento algum. Quando a entidade aparece fora de contexto, sem limite e sem explicação, quem assiste de fora não vê espiritualidade, vê descontrole. E isso alimenta preconceito, julgamento e demonização. Mas é importante dizer com total clareza: isso não é Exu. Isso é falha na condução do espiritual. O papel do zelador, do dirigente, do pai ou da mãe de santo não é agradar público, nem formar plateia. É proteger o fundamento. É saber dizer não e entender que nem tudo que pode ser mostrado deve ser mostrado. E principalmente é saber que nem todo médium está preparado para sustentar determinadas forças. A Umbanda não precisa se justificar, mas precisa ser bem representada. E isso só acontece quando quem conduz entende que espiritualidade não é palco, não é performance e não é disputa de poder. É responsabilidade, cuidado e compromisso com o que foi confiado pela própria espiritualidade. Outro ponto importante é compreender que Exu não é linha de bagunça, nem de excesso, nem de libertinagem espiritual. Exu é ordem dentro do caos. Ele entra onde ninguém entra para organizar. Ele não vem para confundir, vem para alinhar. Quando isso não acontece, algo está profundamente errado na condição do trabalho. A Umbanda sempre ensinou que forças espirituais não se mede pelo barulho, pela bebida ou pela performance. Se mede pelo resultado, pelo equilíbrio do terreiro, pela transformação da vida em quem busca ajuda. Quando o fundamento é verdadeiro, não precisa exagerar. Ele se sustenta sozinho. Por isso, falar sobre bebida, Exu e limite é, no fundo, falar sobre maturidade espiritual. É falar sobre saber até onde ir, quando parar e como conduzir. É entender que espiritualidade não é sobre fazer tudo, mas sobre fazer o que é necessário, da forma correta e no momento certo. Enquanto essa consciência não existir, a Umbanda continuará sendo atacada por erros que não pertencem a ela, mas a quem conduz
sem preparo. E Exu continuará sendo julgado por atitudes que não são dele, mas porque médios e dirigentes que confundem liberdade espiritual com falta de fundamento. Encerrar esse tema é reafirmar algo simples, mas essencial. Exu não precisa ser defendido. Ele precisa ser compreendido. E a Umbanda não precisa ser maquiada. Ela precisa ser respeitada. Quando existe fundamento, existe equilíbrio. Quando existe equilíbrio, existe verdade. E quando existe verdade, a espiritualidade se sustenta. Sem espetáculo, sem caricatura e sem medo. Axé a todos. Até o próximo vídeo.